É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e que alegria nós estarmos juntos. Esse programa, ele recebeu esse nome por causa de um livro do Padre Jonas Habib, nosso pai fundador saudoso, que está lá no céu intercedendo por nós. Ele teve uma inspiração de ensinar os jovens, não é, a fazer o estudo bíblico. E a partir desse ensinamento, isso se transformou num livro e que chega até nós nessa Léxio Divina, nessa leitura orante da Palavra de Deus. E é muito bom ter você e é muito bom fazer o estudo bíblico junto com você. Vamos suplicar o Espírito Santo, porque ele também quer estar conosco, nos conduzindo no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo da primeira carta de São João. Estou sempre reafirmando isso. Nós estamos fazendo uma releitura. Nós já tínhamos estudado, né, a primeira carta de São João e, seguindo a orientação do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, nós estamos relendo e colhendo ainda mais frutos dessa palavra que se faz sempre nova na nossa vida. Anota aí, pega o seu caderno, a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O critério para saber que o conhecemos é este: se observamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Com isso, sabemos que estamos em Deus. Quem diz que permanece em Deus deve, pessoalmente, caminhar como Jesus caminhou. Que graça a gente poder tocar nessa palavra que nos é trazida por São João depois de um tempo de meditação ali no seu coração de apóstolo, fazendo uma leitura de tudo que aconteceu e trazendo para nós esses conselhos preciosos que nós devemos observar. Primeiro ele vai dizer: meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, nós temos junto do Pai um defensor, um paráclito, Jesus Cristo, o justo. Então, João está dizendo, Jesus ascendeu aos céus, ele está sentado à direita do Pai. Não devemos pecar, temos que lutar contra o pecado com todas as forças da nossa existência. Mas se nós pecarmos, nós temos diante do Pai um advogado, um defensor. Ele é um advogado de defesa, ele nos defende e ele tem algo que para apresentar diante do Pai para a nossa libertação, que é exatamente a reparação que ele fez dos nossos pecados e do mundo inteiro morrendo na cruz. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, nós precisamos ter essa consciência. Quantas vezes você já fez propósito, já lutou e às vezes caiu em algum pecado, não é verdade? Você se aproximou do confessionário, dobrou os seus joelhos arrependido, com um propósito de emenda aí no seu coração, e você saiu de lá perdoado, redimido. Por quê? O confessionário é o tribunal aonde nós declaramos a nossa culpa e saímos absolvidos, porque Deus vê o arrependimento do nosso coração, Deus vê o nosso propósito de emenda. Então, nós temos diante do Pai Jesus Cristo, o nosso defensor. Ele é justo e a justiça de Deus nesse tempo, ela é misericórdia. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. A reparação de algo, ela precisa estar na mesma medida que aquilo foi cometido ou
ainda maior. Então, a reparação que Jesus faz dos pecados da humanidade, dos nossos pecados, ela é superabundante, ela é infinitamente maior do que aquilo que se cometeu como pecado. Então, todo ser humano que nasceu em toda a história da humanidade e aqueles que ainda irão nascer até os fins dos tempos são alcançados por essa reparação da cruz. Para que nós entendamos o poder da cruz, o poder da expiação dos nossos pecados feitos por nosso Senhor. Os pecados do mundo inteiro. Agora, nós temos que ter consciência, nós temos que assumir a redenção, nós temos que lutar contra o pecado. Nós não podemos ficar passivamente, Jesus já pagou o preço do nosso pecado e pronto. Aí continuamos pecando, escolhendo o erro, escolhendo o mundo, escolhendo os prazeres da nossa carne, seguindo a tentação do demônio. Não, nós temos que agora também consolar o coração de Jesus com a nossa escolha pela santidade, com a nossa escolha em não pecar mais, em lutar, em abrir-nos de uma forma tão intensa a graça de Deus, que nós não pecamos mais. Por hoje eu não vou mais pecar. PHN. Por hoje eu quero ser santo. E a gente vai tomando essa decisão dia a dia. Versículo 3. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Nós conhecemos a Deus intelectualmente, precisamos buscar esse conhecimento, estamos estudando aqui a Bíblia. Nós conhecemos a Deus pela experiência, quando eu experimento a Deus. E muitas vezes essa palavra conhecer na Bíblia, ela está linkada à experiência. Se eu experimento a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos, eu sou um mentiroso. Não houve uma experiência verdadeira. Eu falo de mim, o dia que eu experimentei Jesus, o amor de Deus, consequentemente me veio um arrependimento dos meus pecados e um desejo de reparar os meus pecados, de confessar os meus pecados. Então, eu e você, se verdadeiramente experimentamos nosso Senhor, nós precisamos guardar os mandamentos, pelo menos lutar, pelo menos clamar, prostrar-nos diante de Deus e dizer, Deus, aqui esse mandamento eu estou tendo muita dificuldade, mas eu quero guardar esse mandamento, me ajuda, aumenta a minha fé, me dê força, você vai receber essa graça. Agora, se você vive desobedecendo os mandamentos de uma forma tranquila e diz que você conhece a Deus, você é um mentiroso. É isso que Jesus, ou melhor, é isso que João está dizendo a mim e a você. Versículo 5. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado, e nisso sabemos que estamos nele. Guardar a palavra, guardar os mandamentos, ter a minha vida direcionada pela palavra de Deus e não a palavra do mundo, palavra de Deus e não a palavra mentirosa de Satanás, vocês serão como Deus, palavra de Deus e não como as palavras dos filósofos, dos ideólogos, não, palavra de Deus é o que conduz a minha vida, é o que direciona a minha vida, e aí sim, o amor de Deus está plenamente consumado na minha vida, eu sigo a palavra de Deus. Eu vivo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que norteia cada passo da minha vida. Ela ilumina a educação dos filhos, para quem tem filhos. Ela ilumina o relacionamento dos esposos. Ela ilumina a vida dos sacerdotes. Ela ilumina a vida dos seminaristas, dos solteiros, daqueles que namoram. A palavra de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quando nós guardamos a sua palavra. Guardar a palavra. Guarda isso aí no seu coração. E coloca isso como meta daqui para frente. Eu vou lutar para guardar a palavra, para viver a palavra, para mostrar que verdadeiramente o amor de Deus em mim foi consumado. Não foi à toa na minha vida o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo, o amor de Deus por mim, ele acontece à medida que eu me decido a guardar a palavra. Tem efeito de santificação, efeito de conversão, de metanoia, de mudança de mentalidade e de comportamento. Versículo 6. Quem diz que permanece em Jesus Cristo, deve também caminhar como ele caminhou. João escreveu um evangelho, depois nós vamos estudar o evangelho de João, é a próxima etapa. E ao estudar o evangelho de João, a gente vai ver como Jesus caminhou, como Jesus viveu. E o que o cristão tem que fazer?
viver como Jesus viveu, caminhar como Jesus caminhou, despojado de si mesmo. A radiografia do coração de Jesus é o sermão da montanha, pobre, misericordioso, manso, humilde. A gente precisa viver exatamente isso, caminhar como Jesus caminhou, viver como Jesus viveu. Ele é o modelo que nós devemos seguir. A gente vê aí um monte de gente, às vezes, aparece com cabelo colorido, corte de cabelo, porque está imitando alguém, imitando um ator, imitando um jogador, imitando alguém do cinema. Vamos imitar Jesus? Vamos mostrar com a nossa vida que teve efeito em nós a força da sua redenção. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? A misericórdia de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E ao experimentarmos dessa infinita misericórdia, devemos guardar os mandamentos, viver a palavra e caminhar como Ele caminhou. Todo esse progresso espiritual se dá pela vivência sacramental, ou seja, pela confissão frequente e a Eucaristia, pela oração, pela vida interior. Temos diante do Pai um intercessor, um defensor. Quando fraquejamos, Ele sempre nos levantará. É isso, ter essa consciência. E tendo essa consciência, vivendo essa experiência com o nosso Senhor, nós vamos seguindo o caminho, dando passos concretos de conversão, buscando frequentemente a confissão, indo à Santa Missa com frequência, orando. Tudo isso vai fazendo a gente progredir e viver, caminhar como Jesus caminhou, guardando também a sua palavra e os seus mandamentos. Vamos rezar? Jesus, obrigado porque diante do Pai o Senhor me defende, o Senhor advoga na minha causa quando eu fraquejo. Não quer dizer que eu nunca vá pecar, eu quero lutar para não pecar. Mas se eu cair, se eu pecar, eu sei que eu tenho o Senhor como defensor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, pela experiência que eu faço com o Senhor, eu não quero desdizer essa experiência, porque ao experimentá-lo de verdade, ao conhecê-lo de verdade, consequentemente, eu vou lutar para guardar os mandamentos, porque eu vou querer agradar ao Deus maravilhoso, infinito, imortal, misericordioso, que por mim derramou seu sangue, pagou o preço do meu resgate, reparou o meu pecado e o do mundo inteiro lá na cruz. Eu quero viver a sua palavra. Eu quero andar como o Senhor andou nos seus caminhos, Senhor. Conceda-me essa graça, porque eu só conseguirei isso pela força do seu Espírito Santo, que vai fortalecendo a minha decisão e a minha vontade a cada novo dia. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Conhecer significa guardar os mandamentos, obedecer às palavras de nosso Senhor, o seu ensinamento e andar como Ele andou. Vivendo isso, nós estamos aí honrando o sacrifício que Ele mesmo ofereceu em reparação dos nossos pecados. Se nós cairmos, nós temos diante do Pai o defensor e temos o tribunal da justiça de Deus, que é a misericórdia nesse tempo, para nos reconciliarmos e voltarmos para Ele. Então, fica firme, siga caminhando como Jesus caminhou. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.